muito bom dia para você que acompanha a Rede Jovem Pan aqui no Paraná. Eu sou Marcos Souza. Falamos agora, nesse momento, do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada em Castro, região dos Campos Gerais. Isso porque nesse final de semana, como todo mundo sabe, o presidente Jair Bolsonaro passou aqui pelo Paraná e visitou Castro e Pirei do Sul. Aliás, é a primeira vez que um presidente da República visita essas duas cidades aqui do interior do Paraná. Presidente, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. E eu já começo perguntando, presidente, o porquê dessa visita ao Paraná. Sexta-feira também tivemos em Ponta Grossa, fazendo entregas. O governo, não é porque o meu não, tem realmente realizado muita coisa pelo Brasil. E nós priorizamos concluir obras, a coisa que sempre foi esquecida no Brasil. Sempre havia aquela intenção de começar obras sem prazo para terminar. Nós sabemos o porquê. Então, essa passagem pelo Paraná, estou atendendo o convite de uma deputada federal, a Aline Sleutz também, que sempre nos apoia em Brasília, e pediu para visitar essa região, já sabendo, né, que nunca havia passado um presidente em especial aqui por Castro. E é motivo de satisfação. Mais ainda também, revendo meus amigos de caserna. Estamos aqui numa unidade de cavalaria do Exército Brasileiro. Eu comecei minha vida num quartel de cavalaria também em Mato Grosso do Sul. Então eu rever, não digo mais amigos, porque eu estou bastante idoso, né? Mas conhecidos, pessoas que ficaram depois de mim e que continuam, obviamente, trabalhando pelo Brasil dentro das Forças Armadas. Então, motivo de satisfação, ocupei a palavra por 2 vezes, lá em Ponta Grossa e aqui também. Falo um pouco demais, né? Em média 40 minutos, mas sempre mostrando a realidade, o que é o Brasil, o que eu fui fazer, por exemplo, lá na região do Vale do Rio Cotingo, Raposa, Serra do Sol, Roraima, o que fiz em Manaus também, eu mostrando o Brasil, o nosso potencial. Esse país é maravilhoso, ninguém tem o que nós temos. E mostrando também qual a saída para esses problemas que nós enfrentamos. Então, eu me sinto bem, me sinto feliz, andar pelo Brasil, apresentar propostas, fazer entregas, como por exemplo, nós diminuímos muito a pressão do MST, porque, entre outras coisas, estamos distribuindo título de reforma agrária. O senhor fez entregas aqui de propriedades, inclusive, né? Poucas, né? Mas nós fizemos mais entregas que nos últimos 20 anos de governos que nos antecederam. E aquelas pessoas se sentem libertas. Como tem pessoa que tem 30, 40, 50 anos aguardando o título e não saía. Obviamente, havia interesse por parte de grupos políticos que mantêm essas pessoas reféns. Sempre quando precisava invadir uma terra de alguém, passava com ônibus para aquela propriedade, como a pessoa não era dona daquela terra, ocupava provisoriamente, acabava indo para não sofrer pressões do governo na época. E hoje, quando recebe o título, ele sabe que a propriedade é dele, o que ele fizer vai ficar para ele, para os teus filhos e para os teus netos. Isso diminui a pressão do MST, que cada vez mais está distante, também por outros motivos. Nós acabamos com o dinheiro de ONG para a MST. Nós fizemos o que foi possível fazer via decreto e portarias a questão do armamento. Eu entendo que o cidadão de bem tem o direito de ter uma arma. E uma arma é uma garantia, né, da sua liberdade dentro de casa e também da sua liberdade de âmbito nacional. Porque todas as nações outras que rumaram para uma ditadura, as populações foram precedidas por uma campanha de desarmamento. A gente age exatamente o contrário. Então, no tocante ao agronegócio, também, me desculpa, né? Em parte, o pessoal do agronegócio se sente mais tranquilo, mais garantido com a nossa administração. Hoje, estou completando 3 anos, nenhum fazendeiro acorda mais preocupado em saber se uma nova portaria nasceu no Ministério da Justiça, demarcando a sua propriedade como terra indígena ou como quilombola. Isso é uma garantia que te dá para essas pessoas que, em grande parte, são responsáveis pelo sucesso da nossa economia no Brasil. Presidente, estamos no Paraná, vamos falar um pouquinho aqui do Estado. O governo federal acabou de concluir o projeto do novo modelo de concessão das rodovias aqui do Estado. Sim. Foi um projeto que teve vai e volta, até porque o presidente pediu para escutar o setor produtivo. Como é que foi essa conversa? Foi basicamente com o governador Ratinho, um grande parceiro nosso, um grande aliado nosso no Paraná como um todo, em especial aqui na região de Itaipu. Tá? E aí eu conversei com o Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, né? E pedi para ele que essas novas concessões, algumas rodovias passaram a ser federalizadas também, e são quase por volta de 2.000 quilômetros de estradas que vão ser relicitadas. Então, vai reduzir, em média, 40% o preço do pedágio. O Paraná é o dos estados que tem o pedágio mais alto, não é culpa do governador, não, vem desde lá de trás, mais alto no Brasil. E o pedágio de moto
também fiquei sabendo da época que custa ainda em torno de R$ 9,00. Então, eu acertei com o Tarcísio, porque o que repercute no arrecadação final, as motos, está em torno de 0,2%, é muito pouco. Então, zeramos o pedágio de moto aqui no estado do Paraná e reduziu em torno de 40% também o valor do pedágio já para as próximas semanas. Já foi feito, já foi relicitado a Dutra também. Lá nós conseguimos reduzir em 35% o valor do pedágio e zeramos para a motocicleta. E também estamos ultimando 2 grandes rodovias do estado de Minas, que morrem no estado do Espírito Santo. Então, a parte da infraestrutura tem isso e muito mais. O trabalho desse ministério é excepcional. Eu até ontem, com milhares de pessoas aqui, milhares não, aqui tinham centenas, lá tinha um pouco mais gente lá em Ponta Grossa. Eu perguntei, alguém sabe do nome de algum ex-ministro da infraestrutura, do transporte? Ninguém se lembrava. É óbvio, né? Ninguém lembra o nome daquele cara que não joga futebol. Lembra mais o nome do pessoal que é um craque, aquele que decide. E o nosso ministério, me desculpa, a forma de escolher pelo critério técnico tem marcado a política nacional. E o Tarcísio é uma pessoa que realmente está fazendo a diferença na infraestrutura no Brasil. E também o Tarcísio, vale a pena lembrar, na questão da volta do modal ferroviário. No início do governo, nós fomos para o estado de Goiás e assinamos ali um contrato, né, com a empresa Rumo, e de modo que agora, no começo do ano que vem, será concluída a ferrovia Norte-Sul, que nasce lá no Maranhão, passa por Tocantins, Goiás, vai até o Porto de Santos, em torno de 4.000 quilômetros. Faltavam 1.500 quilômetros. Está sendo concluído também. Além de outras, que eu chamo de costelas, que é, por exemplo, a ferrovia FICO, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a Transnordestina, entre outras. E a Malha Paulista também, que estava muito tempo parada por questões burocráticas, né? Dentro do TCU. O Tarcísio conseguiu resolver isso, com a sua capacidade de dialogar muito boa junto ao TCU, e a malha ferroviária é uma realidade para o Brasil também. Isso vai nos ajudar muito, né? Que nós temos problema de refino de petróleo no Brasil, vai diminuir aqui o consumo de diesel, que isso é muito importante, não só para a questão do meio ambiente, mas como para baratear cargas que são transportadas dentro do Brasil. Presidente, vou aproveitar o gancho e falar do combustível, não tem como fugir desse assunto. Sim. Como é que o governo está trabalhando essa alta dos combustíveis, do diesel, da gasolina? Como é que está essa discussão? Olha, não é o monopólio da Petrobras? O Brasil não tem que começar a discutir isso, presidente? Seria bom fazer isso. Você não vê, por exemplo, fora do Brasil, Estados Unidos, quando aumenta o preço do combustível, que aumentou bastante, ninguém criticar o Joe Biden, o presidente, ou o Trump, que era o ex-presidente. Aqui, culpam a mim. Eu não tenho como interferir no preço da Petrobras. Se eu interferir, eu vou responder por crime. Eu e o presidente da Petrobras. A gente quer resolver o problema, mas não quer esse problema para nós também. Então, para mim, o ideal é você ficar livre da Petrobras. Logicamente, privatizá-la para muitas empresas. Não tirar de um monopólio estatal e botar num monopólio privado. Fatiar, né? Não, fatiar isso aí. Foram vendidas as 2 refinarias e dizer a você, em grande parte, o preço também é alto, tá? Não é só ICMS, né? Porque temos um preço com paridade internacional. Então, como nós precisamos importar diesel e gasolina, porque não temos a capacidade de refinar que nós precisamos aqui dentro, esse preço vem com o preço alto lá de fora e repercute em todo o preço aqui dentro. Agora, por que isso? Se lembrar, você não é tão jovem assim, né? Há poucos anos foi anunciado no Brasil a construção de 3 refinarias, 2 no Nordeste e uma no Sudeste. Ficou apenas o esqueleto disso tudo. Não refinamos, não foi feita uma refinaria sequer, e você, então, não refina no Brasil o suficiente. Se uma só dessas 3 estivesse funcionando, não precisaríamos importar diesel e nem gasolina. Então, o problema é isso aí. Você não faz a refinaria de um dia para o outro, isso leva anos. Estamos trabalhando incessantemente nesse objetivo para contribuir mais ainda com a nossa parte. Agora, eu peço a todos, reclame, mas com razão. Mas essa política cambial que o presidente citou, o senhor pretende rediscutir algo com o Paulo Guedes ou ele tem carta branca? Como é que o senhor está tratando isso? Você não pode rasgar contratos, porque repercute em toda a economia brasileira de forma pior. O que estão buscando a fazer, porque essa política dessa paridade internacional, se eu não me engano, é final de Dilma, começo do Temer. Tá? É uma política completamente equivocada. Nós somos autossuficientes em petróleo, não justifica isso aí. Falta uma refinaria aqui dentro. Agora, não podemos ficar escravizados do preço lá de fora. Tá certo? Mas, repito, é um problema mundial. Não é apenas
o combustível, gêneros alimentícios também. Agora, a questão da Petrobras. Não gosto de usar o gerúndio, né? Mas estamos discutindo uma forma de buscar solução para isso e não é de hoje. E você bate em monopólios, né? Em grupos aqui, grupos lá. Você pode ver, apresentamos a medida provisória para venda direta do etanol. O que é isso? Você tem uma usina aqui, às vezes um carro, às vezes não, é comum, um caminhão anda 300 quilômetros até uma distribuidora, depois volta a 300 quilômetros para 10 quilômetros da empresa, da usina, né, vender combustível do lado. Anulamos isso aí. Agora, isso daí não interessa para muitos governadores. Porque ao chegar mais barato e o preço do ICMS é cobrado no preço da bomba, ele arrecada menos. Então a gente luta contra esses lobbies todos. Agora, o povo já discute o preço do combustível não apenas comigo. E o preço do combustível, presidente, gera inflação, Sim. ajuda a inflação. A inflação é um monstro que precisa ser controlado. Como é que o senhor está tentando controlar a inflação? Você não tem como fazer milagre. É uma correia de transmissão essa questão. Inclusive a Petrobras já fala em um novo reajuste. Eu não vou omitir informações, é uma realidade o que está acontecendo. E você vê já cada vez mais crescendo tendência de movimentos de caminhoneiros para parar o Brasil. Olha, vocês querem parar? Não é o direito de vocês. A gente lamenta porque todo mundo perde com isso, inclusive vocês mesmos. Agora, vamos reclamar de quem realmente é o responsável por isso. A Petrobras não é responsável. É uma empresa que está existindo para si, um monopólio para si e para seus acionistas. Né? Quero divulgar, os números são astronômicos, né? Do lucro da Petrobras ao longo dos anos. Em grande parte vai para acionistas. Agora, o pessoal diz, sem acionista não tem como investir. Olha, mas não é por aí. Você não pode ter um monopólio estatal que prejudica o povo como um todo, porque a maior forma de prejudicar o povo como um todo é através da inflação. Presidente, o governo acabou de anunciar também o Auxílio Brasil, até um aumento no primeiro momento, a partir de 17 agora. Como é que o senhor está vendo essa questão de como pagar o Auxílio Brasil? Quer ver, né? As consequências do preço alto é aquela política do fique em casa, a economia te vê depois. Eu fui contra. Sempre disse, tinha cuidado dos idosos e pessoal com comorbidade. O povo tinha que trabalhar. Mantiveram os caras em casa, muitos governadores, e gente que vivia na informalidade, trabalhava de manhã para comer de noite. Se não é auxílio emergencial, eu não sei o que teria acontecido com essas pessoas. Há poucos dias, a grande mídia, né, que não é simpática a minha pessoa, com exceções, obviamente, mostrou um caminhão de osso e o povo pegando o osso lá e botando a culpa em mim. Bem, do Supremo, presidente, o Toffoli também pediu explicações lá de supostas agressões que repórteres tenham sofrido na Itália. O senhor pretende responder isso? Olha só, teve um dia, por 3 vezes eu saí às ruas na Itália. Fui reconhecido, bem tratado por todo mundo, uma coisa fantástica lá. Eu sei que uma das vezes que eu saí pela porta da frente, eu saí pelos fundos para evitar a imprensa, né, que não faz um trabalho razoável na Itália, era para agredir o tempo todo. Eu sei que comecei a ouvir umas confusões e voltei. Depois fiquei sabendo que um atrito que houve, não agressão, não houve soco, pancada, nada, né? Foi com os carabineiros italianos, que eles, juntamente com o GSI, que faz a minha segurança, né, em qualquer lugar do mundo, né, tiveram um entreveiro. O pessoal da Folha, o UOL e o Globo. Tá? Porque eles começaram a me agredir, mesmo lá de trás, né, falando coisas absurdas. Tá? E quando um tentou se aproximar de mim, foi detido, foi barrado pelos carabineiros, pela polícia lá italiana. Nada mais além disso. Não vi acontecer mais nada, a não ser umas gritarias lá. Agora, querer me responsabilizar por causa disso é uma falta de responsabilidade por parte dessas 3 órgãos de imprensa. Presidente, continuando a entrevista aqui, vamos falar agora também dessa questão mais política. O senhor até falou nos eventos aqui sobre a Operação Lava Jato, né? Muitos lhe criticam por ter sido contra a operação. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o que eu falei há alguns meses, o ano passado, que por mim não existiria Lava Jato. Por mim, porque eu não dou trabalho para a Polícia Federal. Por mim, o pessoal da PF está sem trabalhar. Por quê? Nós internamente combatemos a corrupção, nada mais além disso. E digo mais, se eu tivesse poder para acabar com a Lava Jato, tu acha que o Lula não teria acabado? A Dilma não teria acabado? Porque a Lava Jato foi em cima deles. Eu não tenho esse poder. Nem quando você fala em Polícia Federal, nem o diretor-geral da Polícia Federal, nem o ministro da Justiça, ao qual ele está subordinado, sabe das operações. Elas acontecem.
Eu converso com o diretor da PF, converso com o da Justiça, e ele diz, olha, fiquei sabendo, ligo para mim às vezes 6 da manhã, 6h30, né, quando começa a operação. Presidente, começou uma operação agora aí, fiquei sabendo agora também. Toca o barco. Cada um se responsabiliza pelos seus atos. E a Polícia Federal sempre fez um excepcional trabalho no combate à corrupção no Brasil. Presidente, como é que o senhor está vendo essa questão dos ex-integrantes da Lava Jato serem candidatos? O Moro, o Deltan Dallagnol assumiu agora que pode ser candidato, tentar ser candidato. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, você começa a entender um pouco mais as coisas, né? Começa a entender o que eu passei com o ministro Sérgio Moro, tá? Ele sempre teve um propósito político. Falando em eleições, o senhor trocou o discurso sobre as urnas eletrônicas. O que mudou no cenário que o senhor agora passa a dizer que confia no sistema? Ou vai confiar, pelo menos? Agora, peraí, tem um fato novo. Tá? Depois daquele atrito todo, teve a primeira live minha que o TSE rebatia em tempo real e eu deixei o melhor da festa, né? No segundo tempo, semana seguinte, onde eu mostrei laudos da Polícia Federal, mostrei o que aconteceu por ocasião do segundo turno, onde um grupo de hacks ficou por 8 meses dentro do TSE, tá? E só depois do segundo turno isso foi revelado, porque um dos hacks resolveu denunciar, a ministra Rosa Weber era a presidente, abriu o inquérito, e o que de mais importante, entre tantas coisas importantes, o próprio TSE informou para a Polícia Federal que os logs foram apagados. O que é o log? É a digital, tem um crime aqui, por exemplo. Então, a gente vai colher digital. Se você, por exemplo, passou um pano em tudo quanto é lugar por aqui, nos copos, etc., você apagou as digitais, apagou os logs. Por que o TSE fez isso? Então, nós demonstramos realmente que, entre outras coisas, que tinha alguma coisa que tinha que ser feita lá. O que o ministro Barroso fez? Primeiro foi contra. Tudo bem. Né? E depois ele resolveu, via portaria, convidar instituições para participar do processo. E uma dessas instituições, né, foi a nossa querida Forças Armadas. E as Forças Armadas vão participar, então, de todo o processo, do primeiro ao último degrau. Lá do código-fonte à sala secreta. Então não tem por que você desconfiar de um sistema dessa forma. Porque a desconfiança sempre existiu, é natural. Você pode criticar tudo, o pessoal critica Jesus Cristo, o presidente, o Papa, por que não pode criticar o TSE? Tá? É um direito nosso, inerente à nossa democracia. Então, a partir desse momento, além de outras instituições confiáveis que vão participar de todo o processo eleitoral, não tem por que você desconfiar. Mas o ideal, eu ainda acho que é o voto impresso ao lado da urna eletrônica, como 99% dos países democráticos fazem. Presidente, e para terminar esse papo de eleições, como é que o senhor está se preparando para o ano que vem? Promete ser uma campanha bem aguerrida, né? Como é que o senhor vai? Todos contra um. Exato. Como é que o senhor está se preparando? Não tem Como é que o senhor está avaliando o cenário? Tem que se preparar. Se eu vier candidato, o pessoal vai saber o que aconteceu nos últimos 4 anos. Assim, se o Lula vier, nos 8 dele, mais 6 da Dilma. Tá? E assim vai ser. Sem problema. Logicamente que o ano que vem, por ocasião das eleições, onde os candidatos vão apresentar solução para o mundo. Agora, eu convido eles agora, candidatos, a me apresentar soluções para agora. Eu assino embaixo e digo quem foi que apresentou essa solução. A terceira via lhe preocupa? Não, de jeito nenhum. Eu falo muito de Bíblia, né? Eu sou cristão, sou católico. Eu usei muito aquela passagem do João 8,32, da verdade. Depois usei muito o outro, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. E tem outra passagem bíblica agora. Seja quente ou seja frio, não seja morno, senão te vomito. Esse pessoal vaselina, que é amigo de todo mundo, não dá certo. É igual aquele cara na pelada. Tu é peladeiro? Sim. Aquele peladeiro, tu joga onde? Qualquer posição. Não joga nada. Tá? E assim a política também, é assim que vai ser. Eu vou ter a verdade acima de tudo, não tem problema nenhum. Entendo que estou cumprindo uma missão de Deus, até pela minha sobrevivência da facada, uma eleição milagrosa, e alguns dizem que por milagre eu estou no poder, porque eu não reparti o poder. O futuro a Deus pertence, consciência tranquila. Apesar da pandemia, estamos indo bem na economia, lamentamos todas as mortes, como lamentamos a morte da cantora, né? Trágica, faz parte da nossa vida, e vale lembrar, do tempo da facada, que vai pedir a Deus para não morrer não é por mim, é para não deixar minha filha órfã. E a nossa querida cantora Marília, né, deixou um garoto de 2 anos de idade. Que Deus conforte a ela, bem como os familiares de todos naquele trágico acidente no avião. Presidente, 5G, o Brasil acabou de fazer o leilão dessa tecnologia. O que o senhor avalia do resultado disso? Fantástico, é o trabalho conduzido pelo ministro Fábio Faria das Comunicações. Tá? O leilão foi um sucesso, não é apenas o 5G,
nesse contrato, nessa nova concessão do 5G, nós temos milhares de pontos no Brasil que não tem internet, vai ter internet 4G para todas as pessoas, e a internet é comunicações. E eu costumo falar, né, por 2 momentos que eu tive lá na região de São Gabriel da Cachoeira, falei com os Yanomamis e falei com os tucanos. O que vocês querem? Adivinha o que eles pediram para mim? Internet. Já botamos a internet, Wi-Fi nosso, em centenas de aldeias, e a internet realmente é a comunicação. E a comunicação é que faz realmente você evoluir e chegar aos 4 cantos do nosso Brasil. Quando estive na Itália, tem uma passagem que, se fosse perguntar para a garotada, ia ser a mesma coisa lá. Um garoto perguntou, trazia o presente, e o fogo na Amazônia. Bem, os nossos indígenas com internet vão mostrar agora o que é a Amazônia de verdade. E não através de algumas pessoas que trabalham, tá, em causa própria, recebendo dinheiro de ONG, ou então agindo como partido político de oposição para criticar o governo. Você viu alguém dos Estados Unidos indo para o G20 ou para Glasgow falar que na Califórnia pega fogo, é um terror? Pega mais fogo na Califórnia que na Amazônia toda. Tá? A mesma coisa, alguém criticar, algum alemão criticar a Alemanha sobre a sua matriz energética, onde quase toda ela vem do carvão, não vai, só no Brasil. Então, com a internet, com nossos indígenas mostrando o que é a Amazônia, como eu mostrei agora, num pequeno vídeo, o que é o Vale do Rio Cotingo, na Raposa Serra do Sol, né? Onde eu desci na aldeia, inclusive ali, conversei ali com a aldeia, o pessoal da aldeia Freixal, o que eles querem? Olha só, Rio Cotingo, 12 quilômetros, queda a 600 metros. Eles querem hidrelétrica, você pode construir meia dúzia de hidrelétricas. Vai dar energia, como é o Rio Perene, para toda a região norte, para grande parte do norte e do nordeste. Mas você não pode fazer nada por enquanto, porque é uma reserva indígena. E eles querem isso aí. Nós vamos romper isso aí, e a gente vai dar royalties para eles vão ser felizes, cada vez mais vão se integrar à sociedade e cada vez mais vão ser igual a nós. É isso que nós queremos, é igualdade de verdade por cima e não por baixo, como a esquerda sempre prega. O senhor vai para 3 anos de mandato agora, tem alguma coisa que o senhor se arrepende? Não tem arrependimento, né? A gente nos empenhamos, fizemos o máximo. Quando se fala em vacina, me criticaram, não comprou vacina em 2020. Deu cara parda, quem tinha vacina para vender em 2020? Ninguém tinha. A primeira vacina foi no início de dezembro no Reino Unido. A nossa começou aí no mês seguinte. Compramos já mais de 320 milhões de doses de vacina. Quem quis tomar a vacina, tomou. Eu falei que jamais obrigaria alguém a tomar a vacina. Toma quem quer. Sou contra o passaporte vacinal, como disse, né, vale a pena tu ouvir, um bate-papo de 15 minutos que eu tive com o presidente da OMS, tá? Falando sobre isso, falando sobre vacinação de crianças. Você que é pai, vá lá, vê o que o presidente da OMS falou sobre isso aí. Né? Falando sobre lockdown, que eu sempre fui contra. Desculpa aqui, não errei nenhuma. Não é porque tinha a bola de cristal, porque eu estudei e não procurei fazer o politicamente correto. E decisões você tem que tomar. Eu não posso saber que todo mundo está apoiando uma coisa que vai dar errado daqui a 6 meses, eu ficar nesse bolo, me acomodar. Não poderia fazer isso e não fiz isso. Eu não tenho preocupação com a possível reeleição. Minha preocupação com a minha consciência e com o futuro do Brasil. Isso está dando certo. Sempre defendi a autonomia do médico. Se o médico quer receitar uma coisa para você se curar, né? E que não está na bula e não tem remédio específico para aquilo, é um direito do médico, conversando contigo, chegar a essa decisão. Sempre apoiei o presidente do Conselho Federal de Medicina nessa linha. Agora, hoje em dia, parece que você, para tiver uma doença aí contra o vírus, tem que procurar William Bonner ou Omar Aziz. Tá certo? Não é dessa maneira. Olha o protocolo do Mandetta, porque mandei o Mandetta embora. O protocolo dele, vá para casa. Quando sentir falta de ar, procura um médico. Eu falei, Mandetta, eu nunca vi você começar a tratar uma doença em fase hospitalar. Olha que eu sou capitão de artilharia, faz exatamente o contrário que você faz. Tá? Continuou sendo marqueteiro daquela grande rede de televisão, deu um cartão vermelho para ele. Hoje em dia é candidato para ele. Quero saber num debate como é que ele vai olhar na minha cara. Quantas pessoas poderiam ter sido salvas se nós todos dessemos autonomia para o médico decidir? Eu tomei aquele negócio que cura malária, quando senti mal, no dia seguinte estava bom. E assim, mais 200 pessoas da presidência fizeram o mesmo tratamento. Ninguém foi sequer para o hospital. Bem, agora está chegando aí um remedinho, você vai ver o preço, né? Bem caro, que vai ter o mesmo princípio ativo desse de matar piolho, desse de combater a malária, para o povão aí comprar. O povão não vai comprar que não tem dinheiro, vai cair no meu colo. Pagar uma fortuna, um tablete de
de cápsula, né, que já existe aqui no Brasil, um genérico, no mínimo. Presidente Jair Bolsonaro, quero agradecer a sua entrevista aqui exclusiva para a Jovem Pan Paraná, para os veículos do Grupo RIC. Nós estamos carecendo de uma mídia independente, que fale a verdade e critique com razão. E não apenas criticar por criticar. Parte da mídia funciona como um partido político de oposição. Não deve ser assim. Eu não cortei verba, 80% das verbas de propaganda para a rede de comunicação por maldade. É para poder usar em outra área. Eu sempre disse para esses colegas da imprensa teus, né? Olha, se o Brasil for bem na economia, vocês não vão precisar de verba pública. Bem, alguns não entenderam assim, foram para o ataque. E também por questão ideológica, que eu sempre sou de direita, né? Sempre defendi a família, defendi os valores, tá? Sou contra o aborto, contra a liberação das drogas, entre tantas outras coisas, que é óbvio para nós. Sempre fui contra a ideologia de gênero, não tem cabimento você ensinar para a criancinha de 6, 7 anos que no futuro ele vai decidir se é homem ou se é mulher, não tem cabimento isso daí. Tem as minhas posições. Como quero deixar um recado final aqui, né? Há 3 anos eu converso com o deputado Francisquini, não sou inimigo dele, tá? Mas cada um fica na tua. Eu lamento muito a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em cassar o mandato dele por tabela de outros parlamentares, por uma live que ele começou a fazê-la 12 minutos antes de terminar as eleições de 2018. Não influenciou em nada. É uma medida extremamente exagerada por parte do TSE que tem que ser repudiada por todos nós. Presidente, já que o senhor tocou nesse assunto, já tinha terminado, mas é importante falar. Esses seus ex-aliados que agora vão fazer campanha contra o senhor, lhe preocupa? Como é que o senhor vai tratá-los? Não, olha só, eu não tenho inimigos, né? Eu não me considero inimigos na política, né? Tá aí a prova, as pessoas que querem decidir as coisas muito rapidamente. Não sabem esperar um pouco mais, né? Plantar para colher na frente, quer imediatamente. Alguns queriam participar do governo, né? Eu até aceitei algumas indicações, mas indicações sérias. Alguns queriam impor indicações, acabaram indo para o outro lado. E eu sou uma pessoa que não brinco, né, com essa questão de levar aí a sério os recursos públicos. Então as pessoas se afastaram. Tá? Eu não vou desejar boa sorte para eles, né? Que eu acho que o destino dele está selado, que quem vai decidir o futuro dele vai ser a população. E muitos deles, até com as mídias sociais cada vez mais ativas no Brasil, sabem realmente o que eles fizeram. E a grande maioria deles, do PSL, chegaram em cima daquela onda Bolsonaro. E é verdade. Então, por exemplo, o Hélio Negão, do Rio de Janeiro, meu irmão, ele foi 2 vezes candidato a vereador em Nova Iguaçu. Ficou longe. De repente ficou comigo, fiz a campanha dele, continua meu amigo até hoje, foi o mais votado do Rio de Janeiro. E continua aliado comigo. Outros que também trilharam um caminho semelhante, né, acabaram se elegendo com 100, 150, 200 mil votos, se acharam dono dos votos, foi por mim, e a população não entendeu dessa maneira. Agora, nós queremos o bem do Brasil. Você pode ver na questão dos precatórios, essas pessoas votaram contra, estão votando contra. Nós aumentamos um pouco a renda de quem não tem renda, e quem não tem mercado de trabalho para eles também. Muitos que estão no Bolsa Família não tem uma habilitação, uma qualificação para pegar um emprego aí fora. E tem que conviver com isso. E nós temos a obrigação de atendê-los. E essas pessoas votaram contra esses mais pobres para tentar me atingir. Estão aí se prejudicando, estão agindo sem coração com essas pessoas mais humildes. E o ano que vem está eleições. Alguns já começaram a se aproximar. Tá? Mas não, já, lógico. Porque o que acontece? Eu fui deputado por 28 anos. Você, além de ser uma autoridade, não deixa de ser uma autoridade, você tem um bom salário, tem alguns privilégios lá dentro, tem, tá certo? E quando começa a ver que vai perder aquilo, fica preocupado. O duro não é você passar necessidade a vida toda. É difícil, é. O duro é quando você sente algo melhor e depois cai. É o que está acontecendo com essas, não mais que meia dúzia, que agiram dessa maneira dentro do nosso partido. Presidente, o senhor está muito tranquilo. Vem aí o Bolsonaro Paz e Amor? Não, eu estou normal, rapaz. Quando eu continuo normal, não vai ter... Se tiver alguma arranca-raba no debate aí, o bicho vai pegar, não tem problema não. Eu estou buscando fazer a coisa certa. Agora, jamais eu vou usar palavras doces, né? Até porque não levo jeito para isso, para tentar ganhar a simpatia das pessoas. Campanha minha em 2018. Diziam que eu não gostava de mulher. Então, né, eu gosto de outra coisa. Diziam que eu era homofóbico, então eu não gosto também daquelas pessoas, né? Eu não gostava de nordestino, eu era racista, era xenófobo. Né? Quando me chamaram de misógino na primeira vez, eu confesso, eu não sabia o que era misógino. Eu acho que você não sabia também. Peguei uma assessor, o que é isso? Estou sendo criticado ou elogiado? Não, estão dizendo que você não gosta de mulher.
Foi lá no Senado com a senadora Marinor, acho que é do Pará nesse momento. Então me acusaram de tudo. Tá? E nós vencemos isso aí com um partido que tinha 8 segundos de televisão, arrecadamos 4 milhões, não tinha fundo partidário, gastei 2,5. Fui acusado de abuso de poder econômico pela Folha de São Paulo. O TSE, obviamente, alguns atentaram uma maneira de tentar caçar a nossa chapa, não conseguiram. Eu jogo dentro das 4 linhas, mas não posso admitir alguém jogar fora das 4 linhas. Daí você tem uma luta desigual, né? Estamos dentro da normalidade, respeito à Constituição, respeito os militares, devo lealdade ao povo brasileiro, acredito em Deus e estamos, no meu entender, fazendo o melhor que eu posso fazer. Se tem alguém que possa fazer algo acima do que eu faço, se apresente, dispute as eleições, se ganhar, boa sorte. Presidente, obrigado pela entrevista. Valeu.